sei lá, mais latente, né? Medo de se contaminar, medo de morrer, medo das pessoas que a gente ama morrerem, né? Eu tenho uma amiga muito querida aqui que tem os sogros dela são bem idosos e assim o grande medo é eles morrerem, acontecer alguma coisa e ela não poder ir ao Brasil, não poder ver. Enfim, medo, 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 medo. Isso não é novo, né? Não é de agora, mas eu acho que a pandemia assim, trouxe uma carga extra de medo, e aí de medo e ansiedade, que é esse medo difuso, né? Que a gente enfrenta. E aí a pergunta, e essa assim, esse é o processo de alguns anos no qual eu tô de que eu tenho medo, né? Quais são os meus medos principais, os meus medos mais intensos, assim, mais profundos. Como que eu, assim, na minha experiência, como é que eu acho, como é que eu identifico quais são esses medos, né? Não é nada muito criativo nem pessoal, assim, é assim que a literatura, digamos assim, ajuda a gente a identificar os medos. Tipo assim, coisas que se acontece alguma coisa com aquilo, ou com aquela pessoa, ou com aquela situação, isso me dá um transtorno, assim, muito grande. Isso tira minha paz, isso me desconcentra, isso me dá muita raiva. Então isso sinaliza um pouco o que eu tenho de que eu tenho medo. Então, assim, às vezes eu sei, as pessoas têm medo de, perder coisas ou perder pessoas, enfim, medo de passar determinadas vergonhas, medo do juízo das outras pessoas. E aí, eu tentando na minha vida pessoal, né, tentando fazer esse inventário, quais são os meus medos? De que eu tenho medo, assim, não é o medo do dia a dia, né, medo de, sei lá, acontecer um acidente e tal, não é isso, assim. O medo realmente, o que quando acontece, ou se acontece, ou quando a perspectiva de acontecer, isso me transtorna. Na minha experiência pessoal enfim, acho que cada um vai ter a sua experiência, os meus medos estavam muito relacionados ao meu trabalho, à à performance no trabalho, à reputação no trabalho, né. Algumas pessoas que eu conheço e que já compartilham alguma coisa parecida com isso, têm, medos associados à performance dos filhos, aos filhos estarem bem. Então esse é o medo, que a pessoa tem, tipo assim, aí é um pouco funciona assim: "Se isso estiver ok, eu estou bem. Se isso estiver ok, se isso estiver resolvido, se isso estiver encaminhado, então eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou tranquila". E assim, por que que isso foi importante, tem sido importante para mim, em fazer esse inventário, olhar para mim, olhar para a forma como eu reajo nas situações, nas coisas e tentar identificar de por que que eu estou me sentindo assim, por que que eu estou com tanta raiva disso, por que que eu estou com tão transtornada com isso que aconteceu, ou com porque essa pessoa disse, ou por que que isso está me afetando tanto, portanto eu posso concluir que isso é um grande medo. Por que que isso é importante? Às vezes a gente pensa: "Ah, melhor deixar isso para lá", mas na verdade, assim, o que a gente aprende e até, bom, primeiro, assim, saber, né, quais são os medos, sempre ajuda a gente dar nome às coisas. Isso ajuda a gente a lidar com as coisas. Mas não é só isso. Uma coisa que me ensinaram, e acho que é uma realidade, se a gente lembrar, lá em João 12, quando Jesus, o contexto é assim: alguns fariseus importantes creram em Jesus, mas não seguiam Jesus porque não queriam, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, ou seja, tinham medo de ser expulsos do ciclo social deles e tal. E aí Jesus diz o seguinte, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí, na verdade, o lance
os nossos medos principais, os nossos medos mais profundos, revelam, na realidade, o que a gente efetivamente ama. E aí aí está assim, a conexão entre medos e amores, sabe? Porque o que a gente tem medo muito profundo de perder, de quebrar, de dar errado, na verdade é um indício de que aquela coisa, aquela situação é o que a gente ama, realmente. É aquilo que a gente dá valor na vida, é aquilo que dá sentido, dá a nossa vida, é o nosso ídolo, sendo bem explícita, né. Então, quando a gente começa a parar e pensar de que eu tenho medo, quais são os meus medos, o que me transtorna, isso me leva a pensar: "Bom, então isso aqui é o que eu realmente amo, isso aqui é o que eu realmente dou valor, isso aqui é o que eu penso assim: 'Não, se isso aqui estiver bem, se isso aqui estiver resolvido, se isso aqui estiver encaminhado, então eu estou tranquila'". Ou seja, eu estou extraindo a minha paz, o meu valor, a minha tranquilidade dessas coisas. Esses são os meus amores reais. Tá, beleza. Esse foi o meu segundo ponto de reflexão. Então, o que eu tinha medo, e os meus medos pessoais estavam muito relacionados a essas questões de trabalho, de reputação profissional, de performance, de fazer, de dar conta. Isso, portanto, me levou à conclusão de que isso é o que eu realmente dou valor pessoalmente, isso é o que eu realmente, amo. E aí isso me levou a um terceiro ponto, né, que foi um pouco um tapa na cara, que foi o seguinte: "Tá, e a parte de amar a Deus sobre todas as coisas está onde? Porque não está rolando aqui nos meus medos, ter medo ou temer, magoar a Deus, desagradar a Deus, ofender a Deus. E se Deus fosse o meu amor principal, esse tipo de medo tinha que estar aparecendo aqui. Não sei se está dando para entender, quer dizer, se o medo indica o amor e os meus medos estão relacionados com o meu trabalho, isso indica que o meu trabalho se transformou no meu amor principal, o meu trabalho se transformou no meu ídolo, na verdade. E, portanto, se eu não tenho, se não faz parte dos meus medos ofender a Deus, isso provavelmente significa que eu não amo a Deus acima de todas as coisas na minha vida. Isso provavelmente significa que a minha ordem dos meus amores está meio bagunça, não está na ordem que deveria estar. Deus não está ocupando o primeiro lugar nessa minha ordem de amores. E aí, assim, oi? Muito interessante. Alguém deu um barulho aqui, vocês ouviram também? Ah, tá. E é muito interessante porque, assim, eu trabalho com uma coisa, né, do meu trabalho, com compliance, que é basicamente assim, como que as empresas podem tentar se organizar internamente para impedir ou evitar fraudes dos seus próprios funcionários, né. E aí, o que você vê, o que a gente observa é assim, a empresa tem uma meta, né, sei lá, de vendas, por exemplo, de contratos para aquele ano. E aí ela tem um bônus, ela prevê lá um bônus no fim do ano para quem, vender mais ou firmar mais contratos e tal para os vendedores, beleza. O que acontece? Como é que o lance da fraude acontece? A pessoa quer tanto firmar mais contratos, quer tanto ter um relatório melhor, quer tanto bônus, ou seja pelo dinheiro, seja pela reputação, seja para ter um resultado melhor que os outros, seja qual for a razão, que ela frauda. Frauda desde corromper a outra parte, no caso, contratos com o Estado, poder público, né? No Brasil é muito comum isso. O cara compra o cara, corrompe para poder fechar o contrato, ou ele simplesmente mente nos números. É surreal. Ele mente no relatório
para dizer que teve mais contratos do que ele efetivamente teve. Qual é o problema? E aí, assim, qual é o desafio das empresas? Quer dizer, essa pessoa, o que é mais importante para ela? O que ela teme e logo o que ela ama? Ela ama o bônus, ela ama o resultado, né? E ela está disposta a cometer uma fraude para chegar lá. Como é que a gente realinha esses amores, né? Assim, as empresas estão tendo muita dificuldade de fazer isso, porque como é que você diz para um funcionário que, olha, você tem que vender muito, mas ao mesmo tempo você não pode fazer nada errado para vender muito? Qual é o amor principal aí? Agir correto ou vender muito, né? Assim, e aí isso sempre, tipo assim, isso é um problema que se não colocar Deus na equação, não tem solução. Não tem solução para isso, né? E aí, recentemente, eu tive participando de uns eventos com algumas pessoas de países em que os cristãos são perseguidos, um do Egito, do Paquistão e outras pessoas, um testemunho de pessoas da Coreia do Norte. E aí você vê, sim, pessoas, a minha nora, uma das minhas noras fez um trabalho no Líbano um tempo como médica, que não é um país assim dos piores, nem de longe, tanto é que ela pôde ir e tal. Mas assim, o rapaz lá que era o tradutor, que ajudava ela é médica, tipo assim, o fato dele ser cristão, só por isso ele não podia ter acesso a uma série de serviços do Estado, pelo fato de ser cristão, no Líbano. Na Coreia do Norte, só mencionar o nome de Jesus, a pessoa vai ser presa e provavelmente morta. No Paquistão, os seus filhos não vão poder ir para a escola, e todo esse período aí de lockdown, os cristãos não receberam ajuda do governo, não podiam trabalhar. Enfim, por que eu estou trazendo isso? Porque aí você vê, aí é outro tapa na cara, né? Porque aí você vê que por que essas pessoas, tipo assim, fazem a opção de dizer, não, eu sou cristão, eu não vou negar a Jesus, mesmo que essas outras coisas todas aconteçam. Por quê? E o que eles dizem? Eles dizem, eu não posso negar Jesus, eu não posso ofender Jesus, eu não posso trair Jesus, porque esse é o amor principal dessas pessoas. Não é que as outras coisas não são importantes, mas esse é o amor principal delas, então elas têm medo e não querem ofender Jesus. E aí, sim, então, continuando aqui a minha reflexão pessoal, tá, mas e aí, como é que a gente já sabe disso? A gente já sabe que o nosso amor principal deveria ser Jesus e Deus. Só que não é, na prática, na vida real. Tanto não é que os nossos medos não estão associados a esse amor. A verdade é essa, né? E assim, como então que a gente faz para, na minha experiência, né? Então, como é que a gente faz para organizar esses amores de uma forma adequada? Como é que a gente faz? Como é que eu posso fazer para efetivamente o meu amor por Deus, por Jesus, ser o amor principal, ser o amor que governa, digamos assim, né? Ser o amor que está em primeiro lugar. E aí o que a Bíblia diz, a gente já sabe, é que a gente se torna capaz de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, na verdade, não é a nossa força, o nosso empenho, a nossa dedicação, é do amor de Deus por nós que a gente pode amar. É isso que João diz, né? Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá, beleza. Então, tem a ver com a gente entender e experimentar o amor de Deus. Só que a gente já sabe do amor de Deus, assim, qual é a novidade? A gente já sabe que Deus nos ama, a gente já sabe que Jesus fez tudo que Jesus fez e continua a fazer pela gente. E aí eu ouvi e aí isso assim traz uma certa perplexidade, porque a gente já sabe disso, mas parece que isso não muda por dentro, não muda o suficiente, não muda de forma radical como deveria mudar. E aí
E aí eu ouvi uma ilustração recentemente que eu achei que me ajudou a entender isso, uma ilustração de um pastor presbiteriano de Nova York chamado Tim Keller. E aí ele conta uma história que é assim: imagina que você está, sei lá, vendo televisão, lendo um livro, distraído no celular, e aí tem tipo uma aranha caranguejeira subindo no seu braço. E aí alguém, seu marido, seu filho, alguém chega e diz: Fulana, tem uma aranha caranguejeira de 15 centímetros subindo no seu braço. E você, com o celularzinho na mão, aham, tá bom. Aí, quando você começa a sentir a aranha chegando aqui no seu pescoço, aí você larga o celular e começa a pular desesperadamente para se livrar da aranha. E o ponto dele é o seguinte: você não o seu nível de informação era o mesmo no primeiro momento e no segundo. Você não aprendeu nada de novo. Você já sabia que tinha uma aranha caranguejeira no seu braço e que ela estava subindo. Portanto, você não adquiriu nenhum conhecimento novo. Porém, no momento 2, aquele conhecimento se transformou numa coisa real que transformou a sua forma de pensar e de sentir, de reagir, né, de viver. Então, é um pouco isso, assim, o meu caminho. Quer dizer, como que eu posso transformar esse conhecimento que eu já tenho acerca do amor de Deus numa, numa, numa aranha caranguejeira real, digamos assim, no meu pescoço. Quer dizer, como é que o amor de Deus pode ser mais real para mim, de modo a que eu, em resposta, o ame mais, né? Porque esse é um pouco o processo que a Bíblia ensina, assim, a gente, na medida em que a gente compreende, e o termo que Paulo usa lá em Efésios 3 é experimenta, né? Experimenta a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Aí a gente vai responder, quer dizer, em amando a Deus, e aí nosso amor por Deus vai ser a nossa prioridade. E aí, como é que a gente faz a aranha caranguejeira sair do braço e se tornar real, né? Como é que a gente desgruda os olhos do celular? Assim, se alguém tiver ideias melhores, eu estou super querendo ouvir, mas na minha experiência, e eu acho que é isso que a Bíblia orienta também, a gente, na minha experiência, trazer a minha memória, quer dizer, meditar, que é o conceito bíblico de meditar, no amor de Deus, sim, no que Jesus fez, como que Deus é tão grande e ele não depende de mim, ele não precisa de mim para nada, absolutamente nada, nem para fazer a obra dele, não precisa de nada. Deus pode fazer tudo independente da gente, Deus não precisa da gente absolutamente nada. Deus nos criou, Deus me sustenta, Deus, tudo, absolutamente tudo que eu sou, tenho, vem de Deus. E eu, na verdade, me comporto como aquela criança de 4 anos, às vezes isso acontece com a minha neta, que você vai dizer: Gigi, já sei. Não, eu sei, vovó, eu sei, faz tudo errado, e é orgulhosa para chuchu e não diz, me ajuda, não diz desculpa, não, segue, quebra a cara, e assim, eu sou assim, e aí, que lembrar que apesar disso, Jesus veio, morreu, para perdoar os meus pecados, e não só perdoar os meus pecados, mas nos adotou. Quer dizer, que necessidade Deus tinha de nos adotar, né? Deus podia só nos salvar, botar a gente lá num cercadinho no céu. Eu sempre penso isso. Mas Deus não quis botar a gente num cercadinho no céu. Deus quis nos adotar como parte da sua família. E Ele mandou o Espírito Santo para nos transformar na imagem de Jesus. Então, assim, na minha experiência pessoal, o caminho, por isso que eu comecei falando que era um caminho, né? Um caminho, e é um caminho que é tipo assim, é um caminho que você vai andando com um pneu que está sempre furado, que você tem sempre que estar enchendo todo dia.
enchendo como? Enchendo assim, trazendo, eh, disciplinando a minha mente para lembrar, para meditar no amor de Deus em Cristo, no que Cristo fez, no que isso significa, no que é, se quer dizer, se Deus me ama, como Deus fala, quer dizer, por que eu estou transtornada com tantas outras coisas? Por que tantas outras coisas me afetam tanto? Eh, e aí eu preciso dizer, e já terminando, assim, que há dias bons e há dias ruins. Há dias em que esse esforço de meditar no amor de Deus é mais bem-sucedido. E aí aquilo que João fala também, né, que o verdadeiro amor expulsa todo medo, se realiza, né, porque aí na medida em que a gente está, assim, com uma compreensão melhor do amor de Deus, tipo assim, os outros medos se tornam realmente menos centrais, porque, enfim, a gente tem essa resposta de amor a Deus. Há dias que são menos bons, que a minha capacidade de me concentrar e meditar no amor de Deus fica mais prejudicada e a gente acaba, enfim, se envolvendo em muitas outras coisas e se distraindo. Mas assim, o meu caminho e a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês é essa, quer dizer, identificando os medos, chegamos nos amores reais. Na minha experiência, isso revelou que Deus não está nesse top amores. Como é que a gente faz para isso mudar? Como é que eu faço para isso mudar? Isso passa não pela minha grande capacidade de amar a Deus, mas pela compreensão, pela experiência do amor de Deus por mim. E aí isso é que vai me encher, né? E aí do amor de Deus, e aí eu vou ser capaz de, quer dizer, Deus vai ser capaz em mim, né? De reordenar os meus amores, e, portanto, os meus medos. Era isso, Ana. Obrigada, Ana. Podem abrir os seus microfones aí e vamos refletir juntos, né? Com a Ana. Ana, você trouxe algo que é caro para a gente, né? Que é o amor de Deus. E que fica muito no mundo das ideias e das palavras e pouco, muitas vezes, vem para a nossa vida real, para o nosso dia a dia. E eu tenho, eu tenho assim na minha mente assim que aqui aqui eu sei, aqui eu sinto, mas conectar isso daqui, essa conexão entre o que eu sinto e o que eu sei é o caminho. Eu sinto assim que esse é o caminho. A Ana Paula trouxe para a gente uma pergunta, gente. Vocês têm alguns caminhos aí para nos ajudar a pensar?